Meus caros, eu sempre não, de vez em quando conto alguma historinha, as crianças na escola gostam. Eu, quando era adolescente, adolescente, eu, por um tempo na vida, fiz basquete, lá em São José dos Campos. Meu professor não foi ninguém menos que o Oscar Schmidt, ele dava aula lá em São José dos Campos. Ele, até 2024, foi o maior cestinha da história do mundo, né? Bem, eu não conheço a vida dele, não estou defendendo a pessoa dele de maneira absoluta, nada disso, só nunca me esquecerei de uma coisa que uma vez ele disse numa entrevista. Ele teve um câncer no cérebro, que foi bem encaminhado, né? Até hoje ele está vivo. E o repórter perguntava para ele assim: Oscar, quem é o seu herói? Ele falou assim: meu pai, mas numa total segurança e convicção. Assim. Meu pai, né? E ninguém sabe quem é o pai dele. Assim, não é um personagem de fama mundial, né? Isso aqui me chamou muita atenção, nunca mais esqueci isso daqui. E nós gostaríamos que todos vocês, pais, pudessem ser objeto da estima dos filhos de vocês deste modo, né? Deus, ele fundou o mundo inteiro, o universo inteiro, numa espécie de família. Ele é o pai comum de todos, seja como criador, seja como pai adotivo daqueles que estão em estado de graça, daqueles que foram batizados, pai adotivo dos anjos também, que estão em estado de graça. Pai mesmo da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Filho de Deus, em pessoa. E ele estabeleceu a hierarquia do mundo numa espécie de paternidade variada, né? Nós podemos dizer que os anjos, sobretudo os nossos anjos da guarda, são também nossos pais, porque eles exercem o papel de nos proteger, de vigiar sobre nós, o que é uma função análoga à função ligada ao título de paternidade. Os governantes são pais por analogia. Não é à toa que nós chamamos a sociedade em que nós nascemos e fomos criados de nossa pátria. Os governantes, e isso hoje em dia está muito longe de ser realidade, os governantes são, em primeiro lugar, os pais do povo. E, finalmente, os pais de família, que são pais mesmo, né? Porque geraram. Bem, hoje, no Dia dos Pais, nós gostaríamos de fazer, então, algumas reflexões sobre a paternidade, sobre a família, algumas reflexões sobre a natureza humana, que é a nossa animalidade racional, algumas reflexões sobre a sociedade, reflexões que irão nos ajudar, neste sermão, a ver essas questões de paternidade, de família, de sociedade, do jeito certo e dar respostas justas para os desafios que hoje a paternidade enfrenta. Não é fácil ser pai hoje em dia. Nosso guia lógico é Santo Tomás, como sempre, mas é um sermão, não é uma conferência, não é uma aula. Iremos apresentar as coisas aqui sem muita formalidade, mas os conceitos e os princípios da escolástica estão aqui, são o esqueleto desse sermão. E assim, nós iremos falar do conceito que São Tomás dá da paternidade, sobre a família como uma instituição natural baseada na natureza humana, os desafios culturais e ideológicos que os pais têm hoje em dia, a responsabilidade moral dos pais, e daremos algumas respostas aos problemas que a paternidade tem que enfrentar nos dias de hoje. Bem, meus caros, a paternidade é uma relação. Se vocês já tiveram o privilégio de ler algum livro, a felicidade de ler algum livro de introdução geral à filosofia, vocês verão que Aristóteles teve a brilhante ideia de organizar todos os seres que existem realmente em 10 grupos. Um deles é a substância e há 9 acidentes. E um desses acidentes são características que vêm se acrescentar, vêm enfeitar, vou dizer assim, num termo não muito filosófico, um ser, um desses acidentes é a relação. E a paternidade é uma relação. Uma relação é ordenar-se uma coisa a outra. Uma coisa passa a ter relação com outra, há uma ordenação, uma vetorização, uma espécie de ligação de uma coisa com outra. Uma coisa passa a estar ordenada a outra por alguma razão. Toda relação tem um fundamento, algo que permite estabelecer uma ordenação entre uma coisa e outra. E assim a relação de paternidade começa com a geração e o nascimento de um outro ser humano que você causou. Esse é o fundamento real da relação de paternidade que você tem com seus filhos. Alguma coisa, um fundamento real. Você gerou
e uma criança nasceu. Esse é o fundamento para começar a existir esta relação de paternidade em você, para com o seu filho, e a relação nele de filiação para com relação a você. E, portanto, a paternidade tem origem em uma capacidade objetivamente, realmente existente em uma pessoa. A capacidade de gerar e de educar filhos é uma consequência da natureza humana que cada um de nós possui. Está enraizada na ordem da criação e da natureza humana. A paternidade não é uma espécie de construção da burguesia por não sei que tipo de ideia social, artificial, por conveniência burguesa, e no final das contas, um dia o Estado pode assumir a função de paternidade das pessoas que nascem. Não. É fundamentado num fato real da capacidade de gerar que cada indivíduo tem, porque é um ser humano, um animal racional. O ser humano é um animal racional e sua animalidade lhe confere a capacidade de causar outros seres iguais a ele, pela geração dos filhos. A paternidade, ser pai, é algo que está ligado ao propósito natural da procriação, da educação dos filhos. São fins intrínsecos da instituição da família. A lei natural, a lei moral natural, o modo como Deus, na inteligência dele, simplificando um pouco aqui a explicação, o modo como Deus concebeu na inteligência dele, como devem se dar os atos humanos, né? A lei natural estabelece que as instituições humanas, o casamento e a família, por exemplo, têm funções objetivas que não podem ser redefinidas de modo arbitrário. A paternidade, portanto, não é apenas um papel social, é uma relação que começa com a geração dos filhos, que está ordenada para o bem comum da família e da sociedade, com um fundamento real, a capacidade de gerar filhos, porque nós somos animais. O pai desempenha um papel essencial de proteção, sustento e formação moral dos filhos, em colaboração com a mãe, dentro de uma estrutura familiar que reflete a ordem natural, que reflete a complementariedade entre homem e mulher. A diferença sexual entre homens e mulheres é um dado da realidade, não é uma construção social, e os papéis de pai e mãe são distintos, mas complementares. Os pais têm a responsabilidade de exercer uma autoridade moral, que reflete a virtude da justiça e da prudência, sobretudo, orientando os filhos para a realização de todas as capacidades humanas e espirituais que são capazes para gerar Jesus Cristo nos filhos. A família é uma instituição natural. Ela precede, vem antes do Estado e possui uma dignidade própria. A família é a unidade fundamental da sociedade. Se você aprendeu e defende que a sociedade é composta de indivíduos, você é um liberal. A sociedade não é composta de indivíduos, ninguém nasce em árvore, ninguém cai do céu sozinho. A mínima unidade que é capaz de sustentar uma sociedade é uma família. Menos que isso, o indivíduo morre sem deixar descendente, de maneira adequada. A família é a unidade fundamental da sociedade, não é o indivíduo. Se você defende que você aprendeu isso, apague isso da sua cabeça. A sociedade é composta de famílias, cuja estrutura é determinada pela natureza humana e não por convenções culturais ou políticas. Não é o indivíduo que compõe a sociedade, mas a família. Ideologias modernas como o socialismo, como o liberalismo, minam a autonomia da família. Ou então promovem políticas que centralizam o poder no Estado ou relativizam os papéis de pai, mãe, de filhos na família. Cada um desses erros terá consequências. O pai é uma figura central na manutenção da estabilidade familiar. A ausência de uma figura paterna, seja por abandono, separação ou divórcio, ou desvalorização cultural do papel dos pais, isso se dá de muitos modos, mas, por exemplo, é comum as pessoas um pouco mais atentas às coisas e que têm bons princípios observarem como em seriados de televisão, filmes e desenhos, os pais de família são sempre uns verdadeiros lamentáveis, com nada na cabeça e completamente ridículos, né? Isso gera consequências graves para o desenvolvimento dos filhos e para a coesão social. A desintegração da família, incentivada por políticas progressistas, pela cultura do individualismo liberal, resulta em problemas como aumento de criminalidade infantil, instabilidade emocional dos filhos e dos cônjuges e corrosão dos valores morais. Já vamos falar disso. Nossa visão aqui é muito clara. A paternidade não é só um papel funcional,
uma espécie de instituição cultural, uma espécie de contrato inventado por um conjunto de pessoas, mas que não tem nenhum fundamento na realidade, na natureza humana. Não, é uma responsabilidade sagrada que reflete a ordem divina que criou a natureza humana. Na encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, o Papa enfatiza que a família é a base da sociedade e o pai é o seu provedor e protetor natural. Qualquer tentativa de redefinir ou de enfraquecer este papel da paternidade viola a lei natural, com consequências muito prejudiciais para a sociedade. Ao longo dos últimos 50 anos, sobretudo, já antes, mas sobretudo nos últimos 50 anos, a separação e o divórcio foram vistas como coisas a serem defendidas. Isso foi feito com tanta veemência na nossa sociedade que hoje em dia são coisas vistas como escolhas que devem ser inquestionáveis. Estamos falando aqui de pessoas que querem se separar, de divorciar simplesmente porque não têm nenhuma vontade de corrigir seus defeitos e não por um motivo realmente justo e grave, né? Objetivamente incontornável, né? Estamos falando aqui de separações feitas por pessoas que são egoístas, que têm problemas na visão de família, etc., e que não querem corrigir seus defeitos e que sacrificam o bem comum da família pelos seus egoísmos. Pois bem, um estudo norte-americano publicado este ano, bastante extenso, concluiu que após uma separação, os filhos enfrentam 60% maior risco de gravidez na adolescência, 40% mais risco de prisão, 45% maior risco de morte precoce. São adultos que terão salários mais baixos entre 9% e 13% dos casos. Menores chances de ir para a faculdade. Tudo comparado às crianças cujos pais permaneceram casados. Alguns dirão que um lar infeliz é pior que uma separação. Mas, bem, bons estudos não encontram nenhuma evidência de que separação ajude as crianças, a não ser num caso realmente, objetivamente sério e grave. Na verdade, quanto mais jovem a criança for no momento da separação, piores serão os resultados. A vida pós-separação sofre verdadeiros danos. Que danos são esses? Não somente o fato da separação, mas a reação em cadeia que vem depois. Queda na renda dos pais, os pais viverem separados, as crianças mudam-se para bairros piores com frequência, os padrastros entram na vida dessas crianças e a estabilidade da família se quebra. E não são mudanças pequenas, são mudanças que explodem o mundo inteiro de uma criança. Um estudo que nós nos baseamos aqui descobriu, então, a perda de renda, bairros piores, tempo longe de cada um dos pais, explicavam 60% desses problemas. Mas fatores invisíveis como estresse emocional, desintegração familiar trazem consequências profundas. Metade de todos os pais separados encontram outra pessoa, passam a viver com ela num período de 5 anos depois da separação, trazendo padrastos e meio-irmãos para o lar. E todas essas mudanças na família prejudicam ainda mais a noção justa de que uma criança deve ter, que deve ser formada nos filhos, de a que núcleo de pessoas eu pertenço. E a confiança e a estabilidade de longo prazo na criança. Casos nos quais ocorra abuso são uma tragédia. E nesses casos, lógico, proteger um cônjuge, proteger os filhos é primordial. Aí haverá um motivo justo para a separação de corpos. Pode ser que haja um motivo justo para ocorrer uma separação de corpos. Mas a maioria das separações hoje em dia não envolvem violência ou outros motivos moralmente graves. São famílias com baixo conflito, por caprichos egoístas que são facilmente corrigidos depois de um certo tempo, com uma vida minimamente ordenada e um esforço básico e padrão, alcançável por qualquer pessoa de vida mediana, né, para corrigir seus defeitos. Problemas de relacionamento que podem ser resolvidos a longo prazo, tomando-se medidas adequadas a serem vistas caso a caso. E nesses casos de famílias com baixo conflito, a separação não salva os filhos, mas os prejudica. O casamento continua sendo a maneira mais confiável, fundamentada na realidade, na natureza humana objetiva, na nossa animalidade racional. O casamento continua sendo a maneira mais confiável de proporcionar às crianças a segurança e a estabilidade de que eles precisam para ser educados. Em resumo, a separação não é uma decisão que afeta apenas os pais, é um evento que muda a vida das crianças. O impacto é real, mensurável estatisticamente e duradouro. E precisamos construir uma sociedade que coloque o bem-estar dos filhos acima dos desejos egoístas de adultos. Um lugar onde a separação é visto como algo visto de modo correto. É uma tragédia que deve permanecer raro para casos objetivamente graves. Aí será melhor se separar, não casar de novo,
se separar, separação de corpos, aí sim, haverá mais benefício do que prejuízo. Mas esses casos são objetivamente raros quando as pessoas têm uma vida moral normal. Esses dados estão publicados no estudo norte-americano, publicado em maio deste ano, um estudo de quase 70 páginas do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, disponível na internet. A valorização da paternidade é uma das virtudes mais próprias da paternidade, que são prudência, justiça e caridade, é um dos meios incontornáveis para a criação de uma verdadeira justiça social. Assim, por exemplo, vamos ver um outro caso, a paternidade, a família estável, é o meio mais seguro e adequado que a natureza humana oferece de apoio às mulheres grávidas. Esse apoio tem um nome: pai, marido. Quando os pais falham, os pais homens, surgem as famílias aqui em sentido mais largo, né, mães solteiras. Em sentido mais largo, falta de expressão melhor aqui agora, né? O governo tem um papel de ajudar essas pessoas quando elas não conseguem se manter, com certeza. Mães solteiras muitas vezes precisarão receber auxílio governamental. Mas a maneira fundamental de ajudar as gestantes é restaurar o casamento e a paternidade no seu devido valor. Quem carrega também a responsabilidade quando as mulheres grávidas não encontram apoio? Os homens que as engravidaram e as abandonaram. Eles também têm culpa, não só eles, mas eles têm a responsabilidade também. Não se trata aqui de política governamental, mas de homens que se recusaram a fazer o que é certo por essas mulheres e os seus filhos. Essa é a primeira causa fundamental da injustiça social nesses casos. E, consequentemente, a única solução séria para o problema de ajudar mulheres grávidas indefesas é restaurar a paternidade como referência e modelo justo fundamentado na nossa natureza humana. Estigmatizar a fornicação. Ela deve ser estigmatizada, o que implica que devemos defender uma atitude austera em relação à sexualidade em geral. Isso significa revogar a revolução sexual, significa defender a moral católica sobre a castidade. Isso é começar justiça social. Assistência governamental para aquelas pessoas que não têm outros recursos também deve fazer parte da solução. Isso aqui trata os sintomas, resolve consequências, mas não a raiz do problema. Precisa ser feito, mas mais ainda é necessário restituir à paternidade o seu valor justo na nossa sociedade hoje em dia. Isso aqui não é questão de política nem de direita nem de esquerda, é uma questão de moralidade cristã básica, conforme Santo Tomás de Aquino explica na sua Soma contra os gentios. É também o ensinamento católico sobre subsidiariedade. As instituições na sociedade de um nível superior nos governos devem intervir, devem ajudar, quando instituições de nível inferior não conseguem lidar com um problema. Mas somente quando não conseguem, e na medida em que não conseguem. Isso aqui é uma questão de justiça e não de mera eficiência. Pio XI ensina isso. Quando uma instituição de nível inferior, como por exemplo a família, não está em boas condições de cuidar dos seus problemas, o dever fundamental do governo é fazer o que pode para restaurar a família, para que ela possa ter condições de ela mesma lidar com os seus problemas. O governo não deve assumir as funções da família. Isso seria injusto. O governo é o último recurso, não o primeiro. E não deve trabalhar para que a família dependa do governo. O governo deve trabalhar para se tornar desnecessário, dando condições para que a família volte a ser capaz de cuidar-se bem a si mesma, dos seus membros, o tanto quanto é possível pelos seus próprios meios. E hoje em dia, nas últimas décadas, nós temos visto um movimento assim, em aceleração de uma tomada da parte do governo das funções próprias da família. Isso aqui é injusto e imoral. A paternidade hoje em dia tem muitos desafios. Muitos deles vêm do impacto que nas famílias acontece por causa de ideologias materialistas, relativistas. Cada um tem sua moral. Cada família, tudo é família. Né? Há muitas famílias. Né? Um novo ateísmo, pelo menos prático. Uma confiança cega na ciência. Essas coisas negam a existência de uma moral objetiva e promovem uma visão reduzida do que é um ser humano. São ideologias e erros que desvalorizam instituições como a família, como a paternidade, reduzem a família e a paternidade a meras construções sociais, passíveis de serem reformuladas arbitrariamente por leis. Igualmente o feminismo, que desvaloriza os papéis tradicionais de homem e de mulher, incluindo a paternidade, elimina diferenças funcionais, ignora a complementariedade natural entre os sexos. Isso leva à marginalização dos pais,
reduz a figura deles, a autoridade deles, reduz o papel que eles têm a uma coisa secundária ou dispensável. Também a influência de uma cultura consumista de prazer, que prioriza o prazer individual em prejuízo das responsabilidades familiares. A mentalidade que vê a paternidade como um fardo ao invés de um bem. A glorificação do individualismo que desencoraja os homens a assumirem plenamente suas responsabilidades como pais, resultando em taxas crescentes de divórcio, de contracepção, de paternidade ausente e de desestruturação familiar. Na moral católica tomista, a paternidade é um chamado à prática das virtudes, especialmente a virtude da justiça, da prudência e da caridade. A lei moral natural impõe deveres específicos aos pais, que devem agir em conformidade com o bem dos filhos e da família. Um pai, nesse contexto, é chamado a ser um modelo de virtude, exercendo autoridade com humildade, orientando os filhos para o bem comum. A educação dos filhos, na doutrina católica, é uma responsabilidade primária dos pais e não do Estado. Sistemas educacionais que promovem valores contrários à moral cristã, como o relativismo ético, não existe uma só verdade, cada um faz o que quer, você não pode ser o dono da verdade, etc, etc. Ou a ideologia de gênero, causam desordem nas famílias, e os pais têm o dever de formar os filhos em um ambiente que cultive razão e fé. Bem, Dom Bosco não era diferente. Razão e religião, Dom Bosco falava. A educação moral é essencial para combater ideologias. Os pais devem ter uma boa formação moral. Um bom catecismo, que ensina bem os 10 mandamentos em detalhes para os leigos, é absolutamente incontornável hoje em dia. A paternidade envolve também sacrifícios. O papel de um pai exige renunciar ao egoísmo em prol do bem da família. Esse sacrifício é uma participação na ordem que Deus colocou no mundo, reflete o amor que Deus tem por nós. A ausência desse compromisso dos pais contribui para a desintegração da família e para problemas sociais mais amplos, como os que falamos mais acima. E para enfrentar, então, os desafios que vocês, pais, têm hoje com a paternidade de vocês, é necessário um retorno à doutrina católica da família e da paternidade. A defesa do casamento, a revalorização do casamento indissolúvel e do papel central da família na sociedade. A necessidade de resistir à secularização, ao relativismo, valorizar a paternidade como um bem perfeitamente ajustado à nossa natureza humana e não como um fardo. Gostaria de insistir aqui ainda na importância dos princípios da filosofia de São Tomás, que nós buscamos ensinar para vocês sempre de maneira implícita nas coisas que nós sempre falamos para vocês. Tenham certeza, uns mais, outros menos, depois de tanto nos ouvirem, se fossem fazer uma prova sobre São Tomás ensina que A, B, C, D, marque um X, vocês acertariam uma boa parte das coisas, sem saber que sabem. É importante que vocês tenham princípios corretos, ensinados pela escolástica, pela filosofia, pela teologia católica, para que vocês tenham uma base racional para defender a família de vocês. A existência de uma moral objetiva, fundamentada em Deus, é essencial para sustentar instituições como a família de vocês. Sem esta base, a paternidade perde o seu fundamento objetivo e torna-se vulnerável a pressões culturais de ideologias. Os homens devem ser incentivados a abraçar a paternidade por meio de uma formação moral e espiritual sólida. Uma educação baseada em princípios, como os que São Tomás e Aristóteles ensinam. Essa educação é um meio de cultivar as virtudes necessárias para uma paternidade bem exercida. Leituras que reforçam a importância da doutrina católica para a vida prática, incluindo a paternidade, e que nós, aqui e lá, sobretudo no terço dos pais, uma vez por mês, dos homens casados, nós indicamos para vocês um livro aqui, outro lá, a cada mês. Finalmente, é necessário resistir contra políticas estatais que minam a família. A família precede o Estado. O Estado deve sustentar as famílias e empoderar as famílias. Um desses meios, inclusive, é a educação financeira, que o Estado não faz questão de ter, porque quer que as famílias dependam do Estado. Deveria ser o contrário. As famílias deveriam ter meios, por uma boa educação financeira, de cuidarem-se o tanto quanto é possível de si mesmas e apelar para o Estado só em caso realmente em que elas não têm condições de ajudarem-se a si mesmas. É necessário resistir a políticas estatais que minam a família,
políticas que promovem secularização ou redefinição do que é casamento. Os pais têm o direito e o dever de proteger seus filhos de influências culturais e religiosas destrutivas, de exercer sua autoridade natural de pais, em conformidade com a lei divina. Lembrem-se, vocês devem ser amigos dos filhos, das esposas. Isso aqui mereceria um outro sermão, outra conferência. Um dia falaremos mais sobre isso. Mas gostaria de lembrar para vocês, de maneira análoga, que Jesus Cristo, quando instituiu o colégio apostólico, os 12 apóstolos, ele não criou 12 burocratas, 12 carreiristas, 12 curialistas. Ele criou 12 amigos. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Ele não criou 12 burocratas. Ele criou 12 amigos. E a família é assim também. Um pai é uma figura central na vida de uma pessoa. Nós gostaríamos, como eu falei no começo, que todos vocês pais pudessem ouvir dos filhos um dia que vocês são o herói deles. Né? E os pais são chamados a exercer a autoridade moral que têm, proteger a família, educar os filhos em conformidade com a lei natural, a lei moral de Deus e a fé cristã. Os pais devem ter respostas justas aos problemas que a paternidade encontra hoje. Os pais devem trazer de volta os valores da nossa religião, cultivar uma educação virtuosa, resistir a ideologias que corrompem as famílias, defender de um modo robusto a paternidade, encerro por aqui, uma paternidade que permanece absolutamente necessária no mundo cada vez mais contrário à família. Os pais têm um papel fundamental no governo do mundo. Na verdade, eles participam no feudo deles, na família deles, de um tanto do governo que Deus exerce sobre o mundo. E essa é a dignidade que São Tomás fala, que Deus deu às criaturas racionais, Deus deu àqueles que governam a dignidade de ser causa de alguma coisa. Isso é uma coisa fantástica. Você não fica passível vendo a vida passar, você causa as coisas. Isso aqui é de uma dignidade impressionante. E os pais receberam de Deus a dignidade de serem causas, de produzir bens e de cuidar desses bens participando do governo geral do mundo, da parte de Deus. Por isso, dediquem-se a conhecer muito bem a doutrina católica, leiam um bom catecismo que explique muito bem os 10 mandamentos, os filhos de vocês precisarão, vocês terão a vida mais leve, as esposas de vocês agradecerão. Cuidem da vida espiritual de vocês, se tudo isso aqui é verdade, e isso aqui não é um puro conto de fadas, então o demônio, que é um muito bom teólogo e filósofo, ele sabe muito bem que a primeira pessoa que eles devem atacar numa família são os pais, porque os primeiros bens que uma família recebe vêm pelos pais de família. Cuidem da vida espiritual de vocês, construam famílias piedosas, que rezem com piedade, que mantenham um ambiente sereno e organizado na casa, que procurem o bem comum, mantenham o bom humor e façam da paternidade de vocês a realização da vocação que Deus deu a cada um de vocês. Contem com a nossa ajuda, sempre falaremos isso, e tenham confiança nas graças que Deus dá para vocês, porque no casamento, esse sacramento que Deus quis usar para abençoar a paternidade e a maternidade de vocês, vocês encontrarão todas as graças sacramentais que precisam para cumprir bem o dever de vocês e receber a recompensa de vocês na vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.